Meus irmãos, paz do Senhor. Amém, gente? Que alegria poder estar com vocês aqui essa noite, podendo conhecer um povo cheio de Deus, um povo apaixonado por Cristo, um povo que vai morar no céu. E é muito bom estar aqui com vocês. Quero externar a minha gratidão ao nosso Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Renato, da pastora Priscila, que o Deus de Abraão continue guardando, abençoando vocês. Parabéns, igreja linda, abençoada, um povo bonito, cheio de Deus, e eu estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe ao casal de pastores. Indo em Goiânia, Goiás, você já tem uma igreja para ir, viu? Eu estou acompanhado da minha esposa, a pastora Tânia. Pela bondade de Deus, nós estamos em Goiânia, Goiás, somos pastores de igreja lá e viemos aqui no Rio cumprir uma missão, e essa missão é falar de Jesus. E já estamos aqui desde sábado, estamos indo embora já sexta-feira, mas aprove Deus dele nos concedeu a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu sei que você trouxe Bíblia, então abre a sua Bíblia, por favor, se você tiver como. Livro do Gênesis, capítulo de número 35. Livro do Gênesis, capítulo de número 35. Versículo de número 16. Deixar aqui registrado um abraço ao meu amigo, pastor Maurinho. Foi quem fez essa ponte aí com o pastor Renato. E Maurinho é um amigo, um príncipe de Deus, quase goiano, viu, pastor Renato? Que não sai de lá, viu? Gosta do Goiás. Sempre ele está por lá. Capítulo 35 do Gênesis, versículo 16. Diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Você pode dizer glória a Deus? Benjamim é o nome de uma das 12 tribos de Israel. São 12 tribos e cada uma delas tem o seu peso de qualidade. Cada uma delas tem o seu peso de falhas. E de acordo com a Bíblia Sagrada, a tribo de Benjamim é a tribo mais nova, é a caçula. A mãe de Benjamim é Raquel. Raquel foi a paixão de Jacó. Lembre-se sempre que ele trabalhou para casar com ela. Você vai lembrar da história, ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, o Labão mudou os planos, colocou a Lia ou Leia, da forma que você se sentir mais confortável, no lugar. Quando Jacó acordou, que viu que as coisas estavam diferentes, foi questionar o seu sogro. Labão olhou para ele e diz: olha, aqui a cultura é diferente. Não se casa a filha mais nova antes da filha mais velha. Jacó entendeu o que o sogro havia dito e vai trabalhar mais 7 anos. Casa, trabalha mais 7 anos, totalizando 14 anos de trabalho por Raquel. Eu amo os detalhes da Bíblia Sagrada, porque quando você vai para o capítulo de número 30, e o versículo 22 do livro do Gênesis, a Bíblia faz questão de deixar uma informação de suma importância, porque você sabe muito bem que Raquel era estéril, não podia gerar filhos. Quando você vai para o capítulo 30 e o versículo de número 22, o texto diz assim: e Deus
se lembrou de Raquel. A primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei pensando, e Deus se lembrou? Como assim Deus se lembrou? Será que Deus se esquece de alguém? Será que Deus vira as costas? Será que Deus não se importa? Para o autor, que é Moisés, escrever, e Deus se lembrou de Raquel. Mas a ideia aqui não é lembrar no sentido do esquecimento, mas a ideia de Deus ao dizer, e Deus se lembrou de Raquel, a ideia é dizer que Deus sabe a hora certa de lembrar das coisas na nossa vida. E já foi liberado aqui essa noite, eu só quero complementar isso aqui. Deus sabe a hora certa do milagre chegar na tua casa. Essa quarta-feira é quarta da vitória e você está fazendo uma campanha. E quem sabe pode ser hoje que Deus se lembra de você e muda o cativeiro, muda a história, muda o decreto. O nosso Deus é o Deus especialista em fazer isso. O que você precisa saber é descansar em Deus. Por que descansar, pastor? Porque Deus sabe a hora certa. E se ainda não aconteceu, é porque não depende do meu tempo e nem do seu tempo, mas depende do tempo do Deus Todo-Poderoso. Raquel é a mãe de Benjamim, é a amada de Jacó. Dos 12 filhos homens que Jacó teve, Raquel é a mãe de 2, José e Benjamim. Ela tem o sonhador e o filho da honra. Depois que nasce Benjamim, você leu comigo, ela morre. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe que o nascimento de uma criança traz muita coisa boa dentro de uma casa. Traz alegria, muda a rotina, traz um tempo novo, um recomeço. Mas nessa casa aqui, o nascimento da criança trouxe luto, trouxe morte. Se alguém chegasse para Jacó e fizesse uma pergunta simples: Jacó, das 2 esposas que você tem, Raquel e Lia, qual das 2 você prefere que morra primeiro? Com certeza ele ia dizer Lia, porque por Raquel ele trabalhou 14 anos. Só que quem morre primeiro é Raquel. Olha o capricho da vida, porque nem sempre as coisas acontecem do meu jeito. Nem sempre as coisas vão funcionar da minha forma. Só que antes de Raquel morrer, ela gera o sonhador e o filho da honra. A tribo de Benjamim, você conhece isso muito bem. Ao longo da Bíblia Sagrada, ela gerou algumas pessoas relevantes dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando você vai para 1 Samuel capítulo 9, o primeiro rei de Israel, por nome de Saul, é oriundo, descendente da tribo de Benjamim. Quando você vai para o livro de Esther, Mardoqueu, também faz parte da tribo de Benjamim. Quando você vai para o Novo Testamento, o maior personagem depois de Cristo, Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 5 vai dizer: circuncidado ao 8º dia da linhagem da tribo de Benjamim. Quando você lê Neemias e Esdras, você descobre que a tribo de Benjamim fez parte da reconstrução dos muros de Jerusalém e fez parte da reconstrução cerimonial de Jerusalém. Então essa tribo chamada de Benjamim, ela teve a capacidade de gerar pessoas importantes e relevantes dentro da Bíblia Sagrada. Só que ela não começou assim. A tribo de Benjamim não começou gerando Radassa ou Esther, não começou gerando Saul, Paulo, o maior missionário de todos os tempos, não. Na verdade,
essa tribo de Benjamim tinha tudo para dar errado. Essa tribo de Benjamim tinha tudo para não ter nada de importante. Só que a palavra de um pai, muda tudo. E essa noite tem uma palavra de um pai aqui nesse lugar. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. E qual é a palavra, pastor? A palavra de um pai pode mudar os decretos da sua vida. A palavra de um pai pode mudar os resultados da tua vida. A palavra de um pai pode arrancar fardos da sua vida. A palavra de um pai pode arrancar toda a tristeza, toda a frustração, toda a dor. A palavra de um pai pode mudar tudo. Só que vamos pensar aqui nesses 4 versículos que eu li aqui. Eu queria aplicar alguma coisa na sua vida. Está com a Bíblia aberta? Olha o versículo 16. Olha o versículo 16. Capítulo 35, versículo 16. Olha o versículo. Porque essa Raquel, pastor Renato, ela já teve José. E para gerar José, ela não teve trabalho. Para gerar José, ela não teve dor. Para gerar José, o parto foi tudo normal. Mas você leu comigo e você está lendo aí, ó. Mas para gerar Benjamim, olha o texto. E teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. Tem coisas na minha vida e na sua vida que são geradas naturalmente. Não tem dor, não tem complicação, não tem lágrimas, não tem noites em claro, não precisa de muito preço. Tem coisa na nossa vida que acontece naturalmente, mas tem coisa que é gerado debaixo de lágrimas. Tem milagres que é gerado debaixo de dores. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Tem milagres que você precisa vir e se derramar diante do altar. Tem dias que você tem que passar a noite em claro, chorando, sem dormir, desesperado, gritando, porque tem dor. E essa Raquel aqui, ela está acostumada a sentir dor. Porque essa mulher, a primeira dor que ela sofre é a dor da rejeição. Porque quando ela casa com Jacó, ela não pode gerar filhos. E a Lia tem filhos e começa a zombar dela o fato dela não gerar. Então ela não gera, ela sente a dor da frustração e da rejeição. Agora ela sofre novamente a dor do parto dessa criança. Em ambos os contextos, essa mulher tem dores: frustração, rejeição. Isso aqui está ensinando algo para nós essa noite. O que é, pastor? É que na vida sempre vai ter dores. Talvez eu estou pregando para alguém essa noite, nessa quarta-feira, que você já viveu muitas dores, mas tem outro grupo que ainda vai passar por algumas dores. Outros estão vivendo algumas dores. E uma das dores que a gente sofre é a dor de gerar os nossos sonhos. É a dor de gerar os projetos. Só que essa noite eu vim como voz profética para liberar uma palavra sobre a sua vida. E qual é a palavra, pastor? Deus te deu uma capacidade. E qual é essa capacidade? Você tem a opção de sentir 2 dores. Ou você sente a dor da persistência, ou você sente a dor da desistência. Ou você escolhe perseverar e avançar em direção ao milagre, ou você sente a dor da desistência e abandona. Só que essa noite Deus me autoriza a dizer para algumas pessoas: persista. Não desista, persevere, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ter insistido, valeu a pena ter feito a campanha, valeu a pena ter jejuado, valeu a pena ter pagado o preço. Então suporte a dor, porque tem um milagre de Deus chegando para você, mulher. Tem milagre de Deus chegando para você, homem. Tem uma resposta de Deus.
Vai doer mais do que você imagina, mas você vai gerar. Vai doer mais do que você imagina, mas você vai conseguir gerar esse milagre. Essa noite eu vim ser profeta de Deus. Você vai gerar esse milagre. Será que você pode liberar isso para pelo menos 3 pessoas? Você vai gerar um milagre. Pastor, eu estou sentindo dores. Suporta. Porque tem coisa que passou na tua vida que foi de letra. Mas tem coisa que você está tendo que fazer campanha. Está tendo que jejuar. Está tendo que orar. Está tendo que pagar preço e está doendo. Só que essa noite Deus está dizendo, suporta porque o milagre está chegando. Suporta porque o milagre está chegando. Aí olha o versículo 17. Porque o versículo 16, a Raquel tem dor. Aí olha o 17. Acompanhe comigo o texto. Olha o 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Quem é mãe aqui entende muito bem que o trabalho de parto ele é doloroso. Principalmente se for normal, ele é complicado. Tem as contrações. Só que o que chama a atenção é que quem está do lado de Raquel não é uma coveira, mas é uma parteira. Quem está do lado de Raquel está olhando para ela e está dizendo: minha função não é matar, minha função é deixar vivo. Então, se depender de mim, essa criança vai nascer. Se depender de mim, esse milagre vai acontecer. Se depender de mim, essa criança vai viver. Se depender de mim, você não temas, porque vai nascer. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Eu vou arrancar de perto de você todas essas pessoas que são coveiras de sonhos, coveiros de projeto. Sabe essa pessoa que olha para você e diz: não vai dar certo, não vai conseguir, não vai avançar. Deus vai arrancar e vai trazer parteiros de sonhos, parteiras de sonho, que vai pegar a tua mão e vai dizer: estou orando contigo, estou jejuando contigo, esse filho vai vir para a igreja, esse casamento está de pé. Deus está mudando o teu ciclo de amizade. Tem alguém para receber essa palavra aqui? Eu gosto de Jairo. Lembra de Jairo? Quando ele chega até Jesus, ele disse para Jesus somente uma coisa: vamos lá em casa, porque a minha filha está doente e eu só preciso que o Senhor coloque a sua mão sobre a cabeça dela e ela vai ficar curada. Jesus disse: eu vou. No meio do caminho o resultado muda. Alguém chega para Jairo e muda o discurso, ou dá o discurso atualizado. Sua filha não está mais doente, sua filha está morta. Só que eu imagino Jesus pegando na mão de Jairo e dizendo: não temas, então somente creia. Eu vou na tua casa. Nada vai mudar o itinerário, nada vai parar o itinerário. Eu vou chegar na tua casa. Aí você lembra que a Bíblia é clara em dizer que na porta da casa de Jairo, em volta, tem as carpideiras, planteeiras, mulheres que eram pagas para chorar nos velórios. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus faz é mudar o ambiente para que o milagre aconteça. E talvez é isso que você está precisando essa noite: mudar o ambiente para que o milagre aconteça lá na tua casa. Porque o texto sagrado diz que Jesus coloca para fora todo mundo. E ele tem 12 discípulos, mas ele só chama 3. Lembra quem era? Pedro, Tiago e João. Ele chama os 3 para dentro da casa, mais o pai e a mãe da menina. A pergunta que não quer calar é: por que Jesus chamou 3, se tinha 12? Os 3 discípulos representam para nós que quando eu mudo o ambiente,
coisas extraordinárias acontecem. Porque Pedro é conhecido como o discípulo da palavra. Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. João é conhecido como discípulo do amor. Tiago é conhecido como discípulo da oração. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: quando você mudar o ambiente da tua casa, vai voltar a ter palavra, vai voltar a ter amor, vai voltar a ter oração, e o milagre vai acontecer. Deixa eu voltar para o texto. A parteira está olhando para Raquel e está dizendo: eu tenho experiência com parto. Eu já vi de tudo em parto. Eu já vi cenários horríveis. Eu já vi cenários terríveis. Descansa o teu coração, Raquel, porque essa criança vai nascer. Não temas. Não temas. É a palavra de Deus para Josué capítulo 1. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não temas. Tem alguém de mão levantada lá atrás? Eu vou liberar isso aqui. Deus essa noite está dizendo para algumas pessoas: não temas. Deus vai colocar a pessoa do teu lado que vai dizer: não temas. Acredite, continue, persevera, vai nascer. Eu não contei e não sei quem contou, mas alguém teve a curiosidade de contar, e a pessoa contou de Gênesis a Apocalipse por 366 vezes. Tem a palavra não. Se fosse 365 no ano bissexto, você ficaria um dia sem o não temas. Mas quem contou e quem escreve isso aqui é o próprio Deus, para dizer para cada dia do ano. Quando você acorda pela manhã, Deus já está dizendo: não temas. Você vai passar dificuldade, vai enfrentar problemas, mas não temas. Vai receber um não, mas não temas. Vai receber um resultado, não temas. A porta vai fechar, não temas. Vai acontecer alguma coisa, não temas. Deus está com você. Será que você pode adorar comigo essa noite? Ele está dizendo: não temas. Pastor, que parteira é essa que está do lado de Raquel? É a mesma de Êxodo 1, quando o faraó lança o decreto e diz que toda criança do sexo masculino tinha que ser morta, jogada no rio Nilo. Aí tem duas parteiras, o nome de uma é Sifrá, o nome da outra é Poá, que entra dentro da tenda de uma mulher hebreia por nome Joquebede. Olha para ela e diz: não temas, essa criança vai nascer, o teu milagre não morre. Deus essa noite está te blindando e está colocando alguém do teu lado para dizer para você: não temas, você vai viver o milagre. Não temas, você vai viver a promessa. Não temas, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa eu caminhar para orar com você. Aí o menino nasce. Olha o texto, versículo 18. O menino nasce. Quando o menino nasce, que a mãe pega o menino antes de falecer, ela coloca o nome no menino de Benoni. Benoni quer dizer filho da minha dor. Filho da minha. Então o que ela está dizendo não é uma maldição. Não. Até porque dentro da cultura, o nome de uma criança está sempre atrelado a algum significado, algum momento, alguma situação da vida deles. Se ela coloca Benoni, que quer dizer filho da minha dor, ela não está amaldiçoando, porque o texto é sagrado. E o texto é claro em dizer que ela teve dor. Então ela não está mentindo sobre a história. É o menino da minha dor. Mas imagine se esse Benoni congregasse aqui nessa igreja hoje, e o pastor Renato estivesse aqui em cima do púlpito, e ele olhasse e dissesse assim: vamos ouvir o irmão filho da dor pregar essa noite.
Imagine a esposa dele procurando a pastora e dizendo: eu não aguento o meu marido, o Benoni, o filho da dor. Imagina a mãe olhando e dizendo: olha lá, é o Benoni, é o filho da dor. Esse menino está debaixo de um decreto que a mãe coloca. É a mãe quem está dizendo: é Benoni, é filho da dor. Ela já está sentenciando ele daqui para frente. Só que enquanto ela está com o menino nos braços dizendo Benoni, do outro lado tem o pai, o Jacó, que olha e diz: me dá esse menino para cá. Não vai chamar Benoni, esse menino vai chamar Benjamim, filho da minha honra. E pastor, por que o Jacó vai mudar o nome da criança? Porque se tem uma coisa que Jacó sabe, é de mudança de nome. Se tem uma coisa que marca a vida de Jacó, é nome, porque ele sabe que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Ele é um camarada que ele não perde a oportunidade. Quando você lê a história, você descobre que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Depois no Val de Jaboque, ele agarra no anjo. Então ele é um rapaz, um homem já nessa altura aqui, que aproveita as oportunidades. E no Val de Jaboque, Deus mudou o seu nome, mudou a sua história e mudou a sua identidade. Ele está olhando para a mãe com o menino e está dizendo: eu preciso mudar a história e a identidade desse rapaz. Me dá esse menino para cá. Ele não vai ser Benoni. Eu não vou sentenciar ele debaixo de dores. Ele vai ser Benjamim, porque ele nasceu para honrar o Deus Todo-Poderoso. Jacó está olhando para a mãe e está dizendo: você teve a honra de gerar essa criança, mas eu tenho a honra de abençoar ele. E o nome dele não será Benoni, será Benjamim. Então escute, por favor. Eu estou pregando para você essa noite, que talvez ao longo da sua caminhada, as pessoas já mudaram os títulos que estão associados a você. Talvez ninguém chame você mais pelo teu nome, mas te chama pelos traumas, pelas frustrações, pelos erros, pelos pecados, pelas quedas. Ninguém te chama mais pelo nome, mas só te chama pelos percalços da vida. E talvez você já até acostumou com isso. Só que essa noite Deus está dizendo: você não é Benoni. Você não é Benoni. Você não nasceu para viver de dores o tempo todo. Você não nasceu para viver de expectativa frustrada o tempo todo. Você é Benjamim, você nasceu para honrar a Deus. Se você puder levantar uma de suas mãos, eu quero ser profeta de Deus para alguém aqui essa noite. A tua dor não define quem você é, mulher. A tua dor não define quem você é, homem. Deus está dizendo: você nasceu para honrar o Deus Todo-Poderoso. Será que você pode adorar Ele aí? Pastor, eu estou por um fio para desistir. Eu estou por isso aqui para abandonar tudo, porque eu estou cansado de viver dores e mais dores. Eu estou cansado de viver a realidade que eu estou vivendo e parece que nada está mudando. Só que essa noite Deus está dizendo: você vai deixar aqui hoje o Benoni. Você vai sair daqui com um Benjamim na tua vida. Você nasceu para honrar a Deus. Todos os filhos de Jacó receberam 3 bênçãos. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? A primeira bênção está no nascimento, quando eles nascem. A segunda bênção está no capítulo 49 do Gênesis, quando Jacó já está velho, avançado em idade, e ele vai abençoar os seus filhos. E a terceira bênção
é liberada por Moisés, está em Deuteronômio capítulo 33, que ele abençoou as tribos de Israel. A segunda bênção que Benjamim, ou que os filhos de Jacó vai receber, está no capítulo 49. Pastor, eu posso chamar a banda para me encerrar? Cadê os meninos da banda para me ajudar aqui? Eu já vou encerrar. Capítulo 49 do Gênesis. E eu encerro com isso aqui para orar por você. O versículo, capítulo 49 do Gênesis. O texto vai dizer: Jacó já está velho, cansado, quem sabe com a sua mão já enrugada. Reúne os 12 filhos, capítulo 49 do Gênesis, e ele começa a colocar a mão sobre a cabeça de cada um deles, e ele vai colocando e vai decretando uma bênção. Quando você chega no versículo de número 27, é o caçula, é o último filho. Olha o que o Jacó diz para ele: Benjamim, você é lobo que diz pedaço. Para cada filho ele dá uma palavra. Quando chega para Benjamim, ele diz: você é lobo que diz pedaço. Existem pelo menos 3 tipos de lobo: cinzento, vermelho e da Etiópia. Quando Jacó está abençoando o seu filho e chamando ele de lobo que despedaça, eu preciso que na sua mente agora, porque a gente é acostumado a olhar sempre para o Novo Testamento e associar o lobo como aquele que vem para devorar as ovelhas. A gente sempre é associado a isso, que Mateus vai falar sobre isso, quando Jesus vai falar sobre isso, e Paulo também vai falar. Só que o que Jacó está colocando a mão na cabeça do seu filho e está dizendo que ele é lobo que despedaça, ele não está amaldiçoando o filho. Pelo contrário, ele está decretando uma bênção sobre o seu filho. Pastor, por que ele está decretando uma bênção? Talvez você já assistiu algum canal que fala sobre as qualidades dos animais. Mas se não, depois você assiste com calma. E dentre várias qualidades que um lobo tem, eu quero te falar pelo menos 3 para orar por você. E a primeira delas é: lobo é um animal que caça por resistência. O lobo, quando ele caça baseado na resistência. O lobo, ele sempre fica na espreita, aqui ó, esperando a vítima. Se a vítima não vem hoje, ele espera amanhã. Se ela não vem amanhã, ele espera depois da manhã. Mas se tem uma coisa que o lobo não faz, é desistir. Se tem uma coisa que o lobo não faz, é abandonar. Ele tenta hoje, se não der, ele volta. Se não der, ele continua. Ele é resistente, ele é perseverante, e ele cansa o seu inimigo na sua resistência. Jacó está olhando para o filho com a mão na cabeça e está dizendo: eu sei quem você é, Benjamim. O que eu sou, pai? Você não vai desistir fácil das coisas. Se você não conseguir hoje, amanhã você está aqui de novo. Eu estou cheio de Deus para liberar para alguém aqui essa noite. Porque tem alguém que entrou aqui nessa casa e papai já está me dizendo que você faz parte da tribo de Benjamim. E o que tem isso a ver comigo, pastor? É que você é perseverante. Você não desiste fácil. Você veio para a campanha hoje. Se não recebeu hoje, quarta-feira você está de novo. Se não deu quarta-feira, domingo você está aqui. Segunda você está aqui. Mas você não desiste. E Deus está dizendo para você: persevere, mulher. Não temas. Continue. Porque Deus está com você. Eu vim pregar para alguém essa noite. Você é da tribo de Benjamim. E Deus está dizendo: não desista. Uma das suas qualidades é persistência. Segunda qualidade dos lobos:
é que o lobo, meu amigo pastor, ele tem 5 dedos na pata dianteira e 4 dedos na pata traseira. Isso faz com que o lobo tenha equilíbrio para caminhar em qualquer terreno. Se ele caminha na rocha, ele não escorrega. Se ele caminha no deserto, ele não queima com o calor. Se ele anda na neve, ele não escorrega. Sobre o gelo, ele consegue caminhar. Por quê? Porque os 5 dedos na frente com os 4 dedos atrás faz com que ele tenha equilíbrio. Jacó está com a mão na cabeça do filho e está dizendo: sabe por que você é lobo, meu filho? Porque você vai conseguir trilhar qualquer caminho. Você vai passar pelo deserto, mas não vai morrer. Você vai passar pela tempestade, mas a tempestade não vai te matar. Já tem alguém de mão levantada. Você vai atravessar a montanha, mas isso não vai te parar. É por isso que o apóstolo Paulo, que é da tribo de Benjamim, vai gritar e vai dizer: eu já passei naufrágio, eu já passei fome, eu já passei por tantas coisas, mas eu não morri, porque eu sou da tribo de Benjamim. Fica de pé comigo, eu vim pregar para você essa noite. Você é da tribo de Benjamim. É por isso que você não morre, meu irmão. É por isso que ninguém para. Porque você tem estrutura para suportar o deserto, suportar a tempestade, suportar o vento contrário.